Olá pessoal, eu sou o professor Franklin Carvalho. Nós vamos ministrar agora a disciplina de manutenção elétrica, unidade 1, materiais isolantes. Bom, está aqui a nossa ementa, né? E hoje nós vamos começar a trabalhar a unidade 1, materiais isolantes e fios magnéticos utilizados em rolamentos de máquinas elétricas. Bom, a nossa atividade, né, de pesquisa hoje vai ser quais as características da perda de isolamento dos curtos-circuitos elétricos residenciais. A gente sabe que os curtos-circuitos elétricos, né, o aquecimento de cabos, eles são um dos principais motivos, né, principais causas de incêndios em residências, em indústrias. Então, quais são as características do cabo, do fio em si, né? O que corroborou para que existisse esse aquecimento, e quando acontece esse aquecimento, o que está causando no material para ele poder perder esse isolamento e gerar um curto-circuito, né? Então, faça essa pesquisa aí, ok? Bom, propriedades elétricas, né? Nós temos alguns materiais que precisam ser altamente condutores, né, como cabos, fios de cobre, cabo de alumínio, certo? E também nós temos cabos ou materiais, né, que precisam ser altamente isolantes, que é o caso do isolamento dos cabos, né, e também de isoladores, né, de mantas isolantes, uma série de situações. Então nós temos aqui, por exemplo, um exemplo clássico do cabo, né, que o cabo ele tem que ser condutor, né, o mínimo de perdas possíveis, tá? E nós temos aqui a capa isolante, né? Capa isolante do cabo que ele tem que ser, desculpa, a capa isolante do cabo ele tem que ser o mais isolante possível, né? Tem que ser o mais isolante possível. Tá? Então, uma característica importante aí dos materiais condutores, materiais isolantes. Então, chamado de materiais isolantes, né, são materiais de baixa condutividade, ou seja, materiais de baixa condutividade, materiais são isolantes. Então, não existe materiais isolantes 100%, né? Depende da tensão que você aplica esse material, tá? Então, para cada isolante existe um nível de uma classe de tensão. Então, você tem fios, por exemplo, para 500 volts, fios para 2000 volts, fios para 10.000 volts, fios para 230.000 volts, tá? Então, depende da classe de tensão. Da mesma forma para os outros isoladores, né? Isoladores de vidro, isolador de porcelana, vara de manobra. Então, existem vários dispositivos que são isolantes, mas cada isolante ele é isolante para aquela faixa de tensão ali que ele está projetado, ok? Então, a condutividade elétrica para especificar a natureza elétrica de um material, né? Muitas vezes utiliza-se a condutividade elétrica, que mais do que o inverso da resistividade. Então, assim, a resistividade é o processo que mede a resistividade à passagem da corrente elétrica daquele determinado objeto, daquele determinado material, né? E a condutividade elétrica ela faz esse processo de condução de menos perdas para conduzir a corrente elétrica, e já a resistividade é a passagem da corrente elétrica. Então, você tem, por exemplo, num cabo isolado, a parte interna que ele tem que ter a melhor condutividade possível, e a parte externa tem que ter a maior resistividade possível. Tá? Isso caracteriza o material quando ele é condutor ou quando é isolante. Bom, na classificação nós temos os condutores, né, de condutividade de ordem de 10 a sétima, né, isso em ohms, tá? Isso aí vai dar acima de mega ohms, ok? Os semicondutores, né, que está em torno de 10 a menos 6 a 10 a quarta, né? E aqui vai dar acima de K, né?
E os isolantes, né, que está entre 10 a menos 20 a 10 a menos 10 ohms metro, né? Então, são a classificação aí de alguns dos condutores. Bom, a polaridade elétrica, né? O que seria isso, a polaridade elétrica? Né? É fundamental dos materiais dielétricos a polarização das partículas elementares, tá? Quando sujeita à ação de um campo eletromagnético. Então, você tem um campo elétrico, né, em determinado condutor, e esse campo elétrico ele vai incidir no material isolante, tá? Então, o material isolante vai fazer com que uma barreira à passagem desse campo eletromagnético e, consequentemente, o outro lado do material isolante não vai sofrer interferências eletromagnéticas a nível de ter fluir um elétron de um ponto para o outro. Por exemplo, você tem aqui um condutor, né, a parte isolante. E aqui você tem a parte condutora interna do fio, ok? Então, nesse processo aqui, está passando uma corrente elétrica aqui. Está passando uma corrente elétrica. Existe um campo eletromagnético disperso em volta desse cabo, né? Em volta disso. Se não fosse assim, a gente não conseguiria medir essa corrente através de um alicate ao perímetro. Só que nessa barreira que está aqui aplicado no material isolante do cabo, tá? Ela é suficiente para que não haja não haja condução elétrica, ou seja, elétrons da corrente que está passando aqui, né, fluindo para outro caminho. Por exemplo, se eu tiver aqui conectado, por exemplo, em um outro cabo passante aqui, né, um outro condutor aqui passante, esse condutor aqui, esse ponto de inferência entre esses dois condutores, não vai passar elétrons de um para o outro, porque se passar, você tem aí uma condução de curto-circuito, ok? Bom, então a maioria dos dielétricos, das características e deslocamentos das cargas como uma função linear do campo elétrico que cria-se um dielétrico, ok? Todo dielétrico é inserido no circuito elétrico, pode ser modelado como um capacitor, né? Sabemos que a carga no capacitor é qualquer dada, a carga Q, né? A carga versus a distância, né? Que é a distância entre os dois pontos, ok? Então, nós temos aqui o ponto energizado, né? O ponto que seria energizado. O dielétrico, que é representado, né? Ele é representado como um capacitor, que tem a distância aqui e as propriedades isolantes aqui dentro, né? Propriedades isolantes. E aqui a parte em que você considera ser isolada, né? A parte neutra, né? Então, é representado dessa forma aí os isoladores. Quando você vê muito essa representação, quando você vai fazer um ensaio no transformador, por exemplo, você tem aqui um enrolamento aqui, e aí você vai fazer um ensaio e considera que esse ponto aqui é a carcaça, então essa parte aqui é energizada, essa aqui é a desenergizada, então a configuração seria uma configuração capacitiva, ok? Bom, as características mais importantes de um dielétrico é a sua permissividade relativa, que é dada pela letra E minúscula. A constante dielétrica, né, a constante dielétrica E, pode ser determinada na razão da capacitância, né, a capacitância que é simbólica do local em que está energizado no local que não está energizado, tá? De um capacitor dado no dielétrico e sua capacitância de outro capacitor com as mesmas dimensões cujo dielétrico fosse o vácuo, né? Ou seja, como se entre os dois capacitores aqui não tivesse nada, né? Isso aqui é meio teórico, né? Você tem uma parte energizada e outra parte desenergizada. Então, em comparando dois capacitores em que um está seria teoricamente no vácuo, essa aqui seria a constante dielétrica desse isolamento.
comportamento dos dielétricos em serviço, né? Então, assim, existe uma influência, né, em função da temperatura, né? Em função da temperatura. Por quê? Quando você tem um aumento da temperatura, a resistividade cai. A gente está falando de materiais isolantes, então os materiais eles modificam com a temperatura. Então, quando você aquece o material, o material começa a mudar suas características, liberar propriedades químicas que eles não eram para ser. Né? Por exemplo, às vezes uma umidade, às vezes deterioração das próprias partículas que constituem o componente, e aí a resistividade tende a cair desses componentes. Tá? Então, assim, todo o isolamento ele está projetado para uma situação de umidade, de temperatura, né, de nível de tensão, classe de tensão. Então, ele tem sua resposta ali. Quando essas características são mudadas, aí a resistividade altera. Por isso que na manutenção preventiva, você sempre faz os ensaios de isolamento, né? Seja isolamento em AC ou seja isolamentos em DC, de todas as resistências possíveis, né? Para você detectar esse tipo de anormalidade. Quando existe uma baixa na resistividade do isolamento, ou seja, há um comprometimento do dielétrico. Quando há um comprometimento do dielétrico, isso pode gerar situações danosas aos equipamentos elétricos. Seja motores, eles vão queimar, se for transformadores, eles vão queimar, se for uma canaleta de cabos energizados, esses cabos vão entrar em curto certamente. Então, existe uma série de prejuízos que são causados aos equipamentos elétricos pela baixa isolamento, aí, pela perda da baixa resistividade, né, pela perda do dielétrico, né, que dielétrico é exatamente a propriedade de isolamento dos componentes elétricos. Então, a resistência de isolamento é o dielétrico que impede a passagem da corrente elétrica quando o campo eletromagnético nele é estabelecido, não ultrapassar um determinado valor que depende da natureza do dielétrico, né? Ou seja, depende da natureza do material. Quem faz o dielétrico, ou seja, o material, né? A resistência dielétrica é dada pelo material que você está utilizando para fazer o isolamento. Tá? Então, quando isso ultrapassa esses valores, eles modificam as propriedades dielétricas do material e, consequentemente, vai impactar na resistência. Então, a rigidez dielétrica é imprimir numericamente a capacidade de um determinado material isolante suportar tensões elevadas. Então, isso seria a nossa rigidez dielétrica, né? É definida como sendo o campo elétrico para o qual se dá uma ruptura. Porém, essa grandeza não é constante para cada material, ou seja, eu não tenho um valor exato para cada função. Tá? Então, assim, cada material tem suas características, né? E essas características, elas são dimensionadas de acordo com a aplicação, né? A aplicação da tensão, da frequência, né? O número por unidade de tempo, a fadiga do material, né? A temperatura e o grau de umidade, etc. Ou seja, todos esses fenômenos físicos alteram as características da nossa rigidez dielétrica porque eles alteram a característica do material. Ruptura dos dielétricos, né, que seria a pior, a consequência final, né, o dano final a questão do isolamento. Né? Então, nós temos a ruptura dos dielétricos quando o campo eletromagnético de um dado dielétrico está sujeito e ultrapassa os valores de ruptura do dielétrico, ou seja, como eu expliquei naquela situação dos cabos, né? Você tem dois cabos aqui energizados, né? E aí, quando uma corrente desse aqui ultrapassa e chega no outro lado, você tem uma ruptura desse dielétrico aqui, né? Ou seja, desse isolamento que existia aqui entre os dois cabos, não existe mais. Então, ele perde essa capacidade. Né? Quando ele perde essa capacidade, é o que se dá o dano maior nos equipamentos elétricos hoje, que é o caso do curto-circuito. Bom, então nós temos aqui as nossas atividades, né? O que é a condutividade elétrica, né? Como se determina a constante dielétrica, né? O que é rigidez dielétrica, é importante a gente entender isso. Deu exemplos de materiais condutores e materiais isolantes, né? Aí na foto já dá uma dica.
Ok? Bons estudos, até a próxima aula.